Olá! Hoje, neste vídeo, vamos falar sobre procrastinação. Eu sou Clatiúcia, psicoterapeuta, especialista em dores da alma. Ser especialista em dores da alma é olhar além do ser humano, é olhar para a alma do ser humano. O que traz corpo, mente e espírito desse ser humano. Bem, a procrastinação é o ato de deixar para depois o que você pode realizar agora. A procrastinação, numa visão psicanalítica, é adiar ações em uma defesa emocional, que tem origem lá na infância, como uma forma de proteção, mas que leva a uma autossabotagem. Já pela fonte do Wikipédia, procrastinação é diferenciamento ou, é o diferimento ou adiamento de uma ação. Para a pessoa que está a procrastinar, isso resulta em estresse, sensação de culpa, perda de produtividade e vergonha em relação aos outros, por não cumprir com as responsabilidades e compromissos. Bem, e o olhar da transgeracional ou da sistêmica, que é a minha área de atuação e de especialidade de grandes estudos, a procrastinação, ela vai muito além. Quando eu olho hoje para um cliente, seja ele um empresário, um empreendedor, uma pessoa que está tentando até mesmo fazer o processo de emagrecimento, ou quer atingir um objetivo com metas dentro de uma atividade esportiva, ou quer até tentar ser uma mãe melhor, enfim, existem inúmeros objetivos, inúmeros projetos que esta pessoa ela tenta fazer os seus movimentos e ela se percebe se auto-sabotando e logo procrastinando. Nós vamos olhar além da alma, além da tua história. Foi sobre isso que nós aprofundamos ontem no grupo da imersão de autoconhecimento. Falamos com cada um dos 13, das 13 pessoas que fazem parte do grupo sobre o que está por trás de um ato de procrastinar. O fator principal para nós, da sistêmica e da transgeracional, o que está por trás de uma procrastinação não é a vontade de evitar o trabalho, mas sim a vontade de evitar o estresse. Cláudio, como é isso? A vontade de evitar o estresse está em deixar o estresse só acontece quando eu entro em contato com aquele sentimento. E é o sentimento que eu não quero sentir. Ficou ambíguo, repetitivo, mas é isso mesmo. Eu não quero fazer aquele movimento, porque aquele movimento vai disparar um gatilho mental e que eu vou ter contato com aquele sentimento. Que pode ser algo que, de fato, eu vivenciei e registrei dentro do meu inconsciente, ou pode ser algo que eu trago através das minhas memórias transgeracional. Para quem está se perguntando o que é transgeracional, eu tenho outros vídeos aqui no canal do Instagram e também no meu canal do YouTube, onde eu explico mais profundamente sobre o transgeracional. Mas um resumo bem breve, este transgeracional, ele vem porque eu venho herdando da minha família costumes, crenças, através das minhas células. As células têm memória. Relembrando novamente para vocês que nós somos frutos de... Nós só existimos porque existiu um espermatozoide e um óvulo que um dia se encontraram, essas duas células juntas se transformaram numa outra célula e se dividiram. E aqui criou nós. Então, quando esta célula, o óvulo, veio, ela já veio cheio de memórias celulares. Lembrando que o nosso óvulo, ele é gerado quando a nossa mãe está sendo gerada dentro da barriga da nossa avó. Logo, todas as memórias da minha avó, eu trago através desta célula quando há a fecundação.
Bem, então nós começamos a olhar para o procrastinador com um olhar diferente. Por que que o procrastinador faz o que faz? Para quê? O que está atrás disso? Então agora nós já sabemos que não é para evitar o trabalho, é para evitar o estresse. E o que está atrás do estresse? O sentimento que ele vai acessar. Vamos também, quero repetir aqui novamente, né, como que o nosso cérebro guarda estas memórias. Ela guarda essas memórias, por exemplo, quando, agora, até no movimento da pandemia, quando as pessoas pegavam o termômetro para medir a temperatura e colocava isto na cabeça do cliente que estava entrando em alguma área comercial. Este cliente até se assustava se este cliente passou por um momento onde ele também teve uma situação de assalto, onde o assaltante colocou a arma na cabeça. Então, qualquer coisa que você apontar na cabeça de uma pessoa que passou por este estresse, o cérebro vai relembrar e vai dizer a ele, é perigoso este momento, é perigoso este movimento. Então, tudo isso são gatilhos mentais que nós acessamos e nos faz levar para a procrastinação ou a autossabotagem, como é muito dito. Então, vamos começar aí a compreender para que procrastina e vamos olhar para esta dor nossa, né, de autossabotagem, com um olhar acolhedor para transformar esse estresse, para transformar essa nossa tristeza de procrastinar em uma possibilidade, em energia positiva a nosso favor para realmente realizarmos nossas atividades. Que mais? Por que procrastinamos e por que que nós queremos evitar ter, acessar esses sentimentos novamente? Porque nós estamos identificados com o problema. Identificar com o problema é a mesma coisa quando alguém numa rede social, né, coloca alguma opinião sobre, por exemplo, política, e eu me sinto mexido, eu me sinto fazendo parte daquilo. E aí estando identificado, ou eu ataco ou eu corro, que é quando nós estamos em uma situação de perigo. Então o cérebro entende que, opa, perigo, ou você ataca, né, aquele post, aquela pessoa, ou você se finge de morto, ou você corre ou você se finge de morto. Então é assim que nós identificamos com o problema. Eu dei esse exemplo da rede social porque fica mais claro para a gente compreender, diante de uma atividade que eu tenho para fazer, se o meu cérebro, se o meu inconsciente entende que é perigoso, ele vai me parar, né, me deixar congelado, ou ele vai me levar para um ataque, né, ou vai me dizer para mim fugir sobre isso. Tem um caso de uma cliente que ela, num processo de busca, né, de o que acontecia com ela, ela precisava emagrecer, porque já estava uma questão de saúde da vida dela. Ela, dentro das atividades que era proposto para ela, do educador físico dela, ela dizia, Clátia, quando eu tenho o dia que é para fazer uma corrida, eu me percebo que eu durmo mais, meu celular não desperta, muitas coisas acontecem, até a chuva cai do céu, ela disse. Por que será que isso acontece? Né? Então, isso também é uma procrastinação. Né? Ela deixava para amanhã o que ela podia fazer hoje, que era a corrida. E nos processos, né, de autoconhecimento, ela, sabendo como que era, conhecendo como esses gatilhos são disparados, ela lembrou de uma situação de perigo, onde o pai dela, que foi fazer um movimento de correr, acabou entrando numa situação perigosa. Então, ela registrou dentro do cérebro dela, mesmo não sendo ela que vivenciou aquilo, que a corrida estava associada a uma situação de perigo, quase morte ou morte. Então, é desta forma que nós podemos começar a olhar para os nossos atos de procrastinação. O que está por trás da minha procrastinação? Qual é o sentimento que eu não quero ter acesso?
qual é o gatilho mental que pode disparar e eu sei que isso pode ser perigoso para mim. Descobrindo isso, eu me faço a pergunta: será que faz sentido para mim? É desta forma que nós vamos começando a investigação nossa e nós vamos, isso também é autoconhecimento. Eu vou compreendendo o que de fato é meu que está aqui ou o que de fato é da minha família, que faz parte da minha família. Talvez não faça mais sentido eu continuar repetindo, né, esses movimentos, porque os tempos agora são outros. Então é desta forma que nós começamos a olhar para os nossos atos sabotadores e também para a procrastinação na nossa vida. Comecem a pensar aí quais são as atividades que você procrastina, atividades que você tem evitado entrar em contato e comece a buscar na sua memória ou na sua família ou no seu clã familiar como que era isso dentro do teu clã familiar, né? Lembrando que nós temos consciente, é tudo aquilo que eu sei que sei. Pré-consciente é aquilo que eu tenho acesso, né? É acessado, é um material que fica ali guardado, que não está no meu dia a dia, que ainda fica um pouquinho abaixo do consciente. E o inconsciente, que é tudo aquilo que eu sei que não sei. E dentro deste inconsciente estão aí esses gatilhos mentais que eu, às vezes, não pensei sobre isso. E aí, eu olhando para a minha transgeracional, ou seja, olhando para a minha família, para o meu clã familiar, o que eu trago dessa história, fica muito mais fácil eu compreender por que que eu procrastino. O que é que eu quero evitar com essa minha procrastinação. Somos todos culpados sem ter culpas. Eu adoro esta frase, né? A procrastinação também, ela traz, né, muito movimento também, quando eu tento entrar no triângulo dramático. Também tem outros vídeos que falam sobre o triângulo dramático, mas só relembrando todos que estão assistindo apenas esse vídeo, o triângulo dramático é quando eu me coloco nas posições de herói, tentando salvar o mundo, tentando salvar o próximo, ou de perseguidor ou de vítima. Este triângulo dramático, às vezes é muito difícil a gente abrir e compreender que eu entro nele várias vezes do meu dia. Às vezes eu entro por segundos, às vezes eu entro, passo o dia todo num desses personagens, ou às vezes eu revisito tão rápido que eu nem consigo me perceber. Mas enquanto eu estou dentro deste triângulo dramático, eu não estou no meu adulto, eu estou no infantil. O que é estar no infantil? Parece uma palavra que se torna um pouco preconceituosa e a gente diz, eu não sou infantil, eu sou muito adulta, né? Mas eu também entro no meu infantil, todos nós entramos no nosso infantil. Até mesmo que é no infantil, quando eu preciso desenvolver material para as minhas mídias sociais, eu preciso estar no meu infantil. É no infantil que eu tenho a minha área de criação, é lá que eu solto asas, é lá que eu busco a parte aí de criação. É no infantil onde eu vivo o meu momento de não ter preconceitos, não ter julgamentos. É nesse meu infantil que eu deixo as coisas andarem, né, como de uma forma fluida, né? Então, não existe certo ou errado, não existe bom ou ruim estar em determinados movimentos emocionais. Existe para que eu estou revisitando. E eu só vou olhar isso se de fato faz sentido para mim, se isso estiver me incomodando. E se não estiver me incomodando, tá tudo certo. De repente, uma pessoa diz que eu sou procrastinadora, eu procrastino para terminar um relacionamento, eu estou procrastinando para terminar meus estudos, mas se para mim estiver tudo bem, não, eu quero continuar na faculdade, eu gosto de continuar na faculdade, então está tudo bem, eu não preciso olhar para este ponto. Eu só olho para este ponto se de fato eu vejo que isso está trazendo um sofrimento para mim. Então, quando eu entro dentro do triângulo dramático, eu
também faço os movimentos de procrastinar. Por quê? Porque se eu entro dentro de um triângulo dramático, tentando ser o salvador, salvar o mundo, eu vou salvar o mundo quando eu for, por exemplo, uma boa médica. Bem, isso nos distancia muito da meta, porque para mim chegar lá de salvar o mundo, eu preciso compreender o que é salvar o mundo. Será que alguém dentro do meu clã familiar tentou salvar o mundo e isso foi perigoso e eu registrei dentro da minha cabeça, né, do meu cérebro reptiliano, que salvar o mundo é perigoso? E aí eu vou também procrastinar, porque isso eu registrei como perigo. Ou então, eu sou uma pessoa que quero fazer determinada coisa, porque eu sinto muita raiva de quem não faz. Neste movimento, eu estou ali identificada com um agressor, né? Eu vou ser ou agressor ou perseguidor. Então, eu sou a vilã que persigo aquelas pessoas que, de fato, não salvam o mundo. Então, ser perseguidor, qual que é essa concepção dentro do meu inconsciente? O que eu tenho de registro dentro do meu inconsciente? E eu disparo gatilhos mentais para não conseguir estas realizações. E depois tenho também o papel da vítima. Estar na vítima é estar inerte, eu não consigo sair para o ataque, eu fico ali parada, né? Diante de uma situação de perigo, eu sou a vítima, eu não posso fazer o movimento, porque eu não tenho sorte, porque eu nasci na família tal, enfim, este é o movimento. Todos nós entramos em algum momento da nossa vida, em alguns momentos do nosso dia, nestes três personagens. E eu olhar para esses três personagens e vincular isso à minha procrastinação nos dá uma força incrível para compreender para que eu procrastino e será que se ainda faz sentido eu continuar neste movimento. Dentro da procrastinação, também nós dizemos que nós temos 3 R's da procrastinação. Um é o remorso. O remorso é a culpa. Às vezes eu estou fazendo algo porque eu tenho um sentimento de culpa muito grande. Mas às vezes não é meu sentimento de culpa, eu trago de longo tempo, através das minhas memórias cerebrais, das minhas memórias celulares, me desculpa, através do meu cérebro reptiliano, um sentimento de culpa pedindo ser uma boa mãe, de culpa. Então, quero ser uma boa mãe, procrastino para ser uma boa mãe, porque eu tenho um sentimento de culpa. E às vezes não é nem de mim para com meu filho, foi porque na minha concepção a minha mãe não foi uma boa mãe para mim. Isso também tem que ser olhado de pessoa para pessoa, porque cada um tem o seu medidor, o que é ser uma boa mãe. Tenho também o outro R, que faz parte dos 3 R's da procrastinação, que é a rejeição. Como foi a minha infância e se por algum momento eu me senti rejeitado, ou seja, isso lhe deu como abandonado. Isso também é muito difícil dentro para o consciente aceitar essa palavra, porque a palavra de abandono nos leva como se fosse o pai realmente deixar essa criança no lugar. Lembre-se que nós somos totalmente simbólicos. Quando a gente fala na palavra abandono, se você olhar, fizer uma visita rápida no teu cérebro, você vai se imaginar aquela criança abandonada, largada ali no momento. Mas não é exatamente isso, porque às vezes o simples fato da tua infância ou até do teu nascimento, de repente você nasceu com icterícia e sua mãe necessitou te deixar no hospital para fazer os banhos de luz. Neste momento, o teu cérebro registrou como uma situação de perigo e de abandono. E se enquanto você não trabalhar, olhar para isso, reconhecer isto, você vai ter o sentimento, o corpo de um abandonado, sentimento de um abandonado e ter a rejeição carregando junto com você. E a rejeição também nos leva para a procrastinação. O último R dentro dos 3 R's é o ressentimento. Ato de sentir mágoas. Ressentir eu tenho mágoa. Porque a minha mãe me abandonou no hospital, porque o meu pai foi assim, porque o meu irmão, porque eu sou a terceira filha. Então, isto é o ressentimento. Eu vivo ressentindo.
Então, lembrando que eu disse que nós procrastinamos porque nós estamos identificados com essa dor, estando identificado com ressentimento, eu não consigo olhar para frente e ver as infinitas possibilidades que há do meu lado de fazer a mudança. Eu foco somente nisso, eu fico com a atenção plena nisso. Como nós brincamos com vocês aí em outros vídeos também, que eu disse, quando a gente está grávida, a gente sai, só vê mulher grávida. A minha atenção é uma atenção focada naquilo, eu não consigo perceber outras possibilidades. O ressentimento nos deixa neste lugar, né? Depois também, a gente pode olhar para a procrastinação, dentro ainda da sistêmica, trazendo, né, a má consciência e a boa consciência. A má consciência, segundo Bert Helling, criador da constelação familiar, né, a má consciência, ela nos faz ficar de uma forma diferente com a minha família. Não é essa má consciência que a gente traz no popular. Estar na má consciência é eu fazer algo diferente da minha família. E quando eu faço esse movimento de fazer algo diferente da minha família, o meu inconsciente registra que também é perigoso, que eu posso deixar de pertencer. Vamos lembrar quando a gente é criança, que às vezes a criancinha vai lá, coloca o sapato da mamãe, a roupa da mamãe e olha para a mamãe. Por que que a criança está tentando fazer isso? Ela está tentando ser igual a essa mãe. Na cabecinha dela, eu sendo igual a minha mãe vai me amar. Eu sendo grande, minha mãe vai me amar. Então, quando eu vou para a má consciência, que eu faço algo diferente da minha família, eu tenho medo de perder a minha família, de não pertencer a este grupo. É inconsciente esse movimento. Nós vemos muito isso em histórias, né, de atrizes, jogadores, que às vezes saíram de um movimento muito humilde, financeiramente falando, eles vão para a vida, ganham dinheiro, né, conquistam seu dinheiro, fama, mas eles não conseguem ficar lá. Eles acabam ficando em altos e baixos. Nós vimos isso muito. Por que que isso acontece? Porque eu carrego comigo o sentimento de culpa, de inconsciente, claro, de estar lá neste lugar onde eu estou, enquanto a minha família não pode estar lá. E aí eu retomo, eu me auto-saboto, eu procrastino para perder tudo e voltar lá para ser a minha origem. Cláudio, como que a gente pode fazer isso? A gente pode trabalhar, a gente pode conhecer quais são as suas fidelidades, quais são os seus vínculos dentro da tua família. Nós fazemos trabalhos para honrar tudo isso, mas deixar e pedir, né, sentir a permissão da nossa família, do nosso pai e da nossa mãe, que são os nossos grandes dentro da nossa vida, e recebendo esta permissão, nós vamos para a vida e conseguimos progredir e prosperar em tudo que a gente quer, mesmo fazendo diferente, mas uma postura muito de humildade e de amor, né? Esta má consciência, ela traz vínculo à fidelidade ao clã. Então, se minha família foi uma família humilde, simples, para mim pertencer a este clã, eu preciso ser humilde e simples, né? É como o inconsciente funciona, né? Ou então, não, eu viro as costas para esta família e vou ser aí a salvadora, vou fazer este movimento lá. O que que acontece com este movimento? Neste movimento desta família, de uma postura, eu vou conquistar muito dinheiro, eu vou prosperar muito dinheiro, mas eu não consigo ficar bem comigo mesmo. Eu não tenho a paz interior. Isso é o inconsciente dando os sinais. E aí, de novo, eu me auto-saboto. Talvez na felicidade eu tenho dinheiro, mas eu me auto-saboto em outras áreas da minha vida. Então, tudo está ligado. Tudo está completamente ligado. Bem, era isso que eu queria trazer hoje para vocês sobre procrastinação. O quanto é importante nós olharmos para tudo que está à nossa volta, compreender e olhar as infinitas possibilidades para que eu possa fazer uma viagem diferente, uma jornada diferente e estar em paz comigo e com meu clã familiar. Se fez sentido para você esse vídeo, por favor, inscreva-se aí no meu canal,
Compartilhe com todas as pessoas que você percebe o movimento de procrastinação, em especial pessoas que estão saindo do mundo executivo e estão querendo criar os seus próprios negócios e compreender quais são os gatilhos mentais que ele acessa quando ele se auto-sabota ou quando ele procrastina. Um grande beijo. Eu fico aqui vibrando para que você prospere daí, porque nós somos todos interligados. Quando você prospera daí, eu prospero de cá. Quando eu transformo a vida, eu não transformo somente uma vida. Eu transformo a minha, a do meu cliente, do meu bairro, da minha cidade, do meu país e do mundo. Pense sobre isso. Um grande beijo. Vamos mudar o mundo um pouquinho de cada vez e muito de uma vez só. Até a próxima, pessoal.